Luiz Felipe Pondé é ensaísta, escritor, doutor em filosofia e hoje senta para bater um papinho comigo. Olha aí. Pondé. Rafinha. Obrigado pela tua visita. Eu que agradeço o convite. Você sabe que no nosso papo nós temos alguns temas para falar, mas antes eu quero falar do Pondé filósofo. Como alguém escolhe, eu quero ser filósofo, eu quero pensar e falar sobre a vida? Então, quando eu estava no segundo ano da Faculdade de Medicina, uma vez eu estava numa aula de imunologia e discutindo a morte, doença autoimune, e eu perguntei para o professor, como é que um paciente terminal se vê diante do fato que ele está indo em direção ao nada? Aí o professor virou para mim e falou, o senhor está numa aula errada, o senhor devia estar na aula de filosofia. É claro que demorou 5 anos para eu tomar consciência disso, que eu, na verdade, estava a fim de pensar as coisas, não estava a fim de trabalhar em hospital. Mas a medicina é exatamente o oposto, porque também não tem muito, assim, a princípio, muito raciocínio pode te levar a uma loucura. Você trabalha com a vida, com a morte, se você se envolver... Claro, você tem que ter uma certa distanciamento, uma coisa meio de objetividade, né? E eu fui percebendo ao longo do curso que eu estava mais interessado na morte enquanto tal do que num paciente doente. Entendi. Né? Tem uma série de temas que eu queria tratar contigo e ver o teu posicionamento e tua visão sobre essas coisas. Você é um cara que, apesar de não ser um produtor de conteúdo para a internet, as suas coisas bombam muito na internet. Os teus artigos, as coisas que tu fala, e automaticamente é um lugar caótico. O que é muito positivo, por um lado, que significa que bacana, todos podemos falar e opinar, e do outro lado, às vezes faz com que aqueles que produzem as ideias parem para se questionar. Como é que você trata dessa rejeição e dessa aceitação nesse ambiente? Olha, primeiro tem uma coisa de temperamento. Eu, na maior parte do tempo, não estou muito preocupado com o que pensam sobre o que eu falo. Eu já disse isso uma vez num programa e foi um inferno, porque... gente escreveu para a Folha, protestando, mas que coisa. Eu já falei muitas vezes isso, eu sou arrogante e prepotente. Então, é isso aí, que eu ouço é isso daí. Mas é uma questão de temperamento, eu sou muito focado no meu dia a dia, focado no trabalho, focado nas coisas afetivas e tal. Isso já me dá trabalho bastante, né? Então, tem essa coisa. Primeiro, há coisa de 1 ano atrás, eu contratei 4 meninas, uma empresa... para administrar a minha vida nas redes sociais. Elas fizeram uma página no Facebook, elas fizeram um Twitter, elas fizeram um canal no YouTube em que eu gravo vídeos e tal, mas a verdade é que eu nunca estive na página, nunca estive no Twitter. Então, essa é a verdade. Você é uma farsa virtual. Total, assim, eu não vou às redes sociais... porque eu sei que tem muita briga e xingamento, não sei o quê, e eu não tenho muita paciência para isso. Entendi. É muito louco isso, porque você fala, não me agride, não me toca, mas eu estou muito bem protegido. Agora eu tô, quer dizer... Tem umas vespinhas por ali que você fala, não me incomoda, mas não quero encostar. Eu não quero nem ser picado por isso aí. O que você sente desse momento onde as pessoas opinam? A gente estava conversando agora há pouco que virou... existe um pensamento que é meio assumido após esse momento que todo mundo vive em rede social, de que está todo mundo muito radical. As pessoas estão radicais ou as pessoas estão apenas se informando pelo Facebook e ali só estão raciocínios radicais? Eu acho que as redes sociais e o Facebook estimulam a radicalidade mesmo. Primeiro, é um repertório muito rápido, um repertório pouco trabalhado, com baixa credibilidade, qualquer um fala o que quer, e eu acho que isso estimula a radicalização. O que eu acho muito louco é essa coisa dos haters, pessoas que se dedicam a odiar alguém. A verdade é que se for numa certa dose, até ajuda a vender, né? Alimenta, né? Então, fala, olha que legal. Isso faz parte. Tem interesse, né? Então, falem mal, mas falem de mim, né? Mas eu acho que também tem uma má interpretação um pouco desses haters. Mais do que eles se colocarem como odiadores, eu vejo muita gente que realmente se importa e fala assim, ok, todo mundo odeia o Pondé. Por quê? Porque no comentário do UOL só vai se mobilizar para escrever aquele que odeia. É o que eu dou sempre um exemplo. Quando você chega em casa e o trânsito estava ótimo, o que você faz?
Nada, você continua a sua vida. Agora, quando o trânsito estava uma merda, é o teu assunto para as próximas 2 horas. Ou seja, é o ódio que te mobiliza a se posicionar. Então fica essa impressão equivocada de que o polêmico, né, que é esse adjetivo que acaba sendo assumido, ele é o cara que é odiado. E na verdade não, ele está gerando uma discussão mais do que o ódio. Sim. Eu vejo muito assim, quer dizer, acho que a gente normalmente se mobiliza por paixões fortes, né? André, a gente vive o governo de esquerda agora com essa quebra e tal, mas há muito tempo. E nesse tempo todo de esquerda no poder, os movimentos sociais todos tomaram uma força muito grande. Ao mesmo tempo tem ali a causa LGBT defendida com muito ardor, tem o movimento feminista com muita força para defender os interesses, o que é muito louvável. De vez em quando isso se torna radical. Como é que você vê exatamente, como é que a gente pode encontrar um equilíbrio para essa discussão sem que as partes não percam a razão, que é mais ou menos o momento que eu acho que a gente vive agora? Assim. Eu acho que do ponto de vista da época que o PT estava de fato no poder, alguns movimentos sociais como MST, ou dos trabalhadores urbanos também, e outros ganharam muito dinheiro do Estado, né? Foram bastante sustentados, a gente pagou essa conta. Agora que o PT está fora do poder, não sei se vai voltar, eles perdem um pouco a grana, então eles recuaram, como a gente vê. Mas não é função, desculpa te interromper, mas não é um pouco de... não é importante também que o governo faça incentive um pouco esses movimentos, seja financeiramente ou de outra forma? Eu acho que financeiramente não. Não. Eu acho que não. Eu acho que o governo, ele pode... o problema quando o governo estimula esses movimentos é que ele teria que estimular todos, né? A começar por financeiramente. Então, acho que o governo... Na realidade, acho que o governo devia se ocupar basicamente com educação, saúde, exército, infraestrutura e atrapalhar menos, no caso do Brasil, em que o Estado, na verdade, nos atrapalha infinitamente mais do que nos ajuda, além de arrancar dinheiro da gente. Agora, com relação a outros movimentos, por exemplo, se a gente pensar no movimento feminista, né? Ou o movimento LGBT, eu acho que são movimentos importantes, né? Eles têm um papel importante na discussão pública, na organização da sociedade. Agora, eu acho que a discussão, tanto LGBT quanto feminista, quando entra na academia e começa essas teorias de não, porque não existe sexualidade, não existe sexo, tudo é construído socialmente, amanhã eu posso ser uma samambaia se eu quiser. E eu digo isso porque eu acho que às vezes o movimento LGBT e o movimento feminista, quando faz teoria sociológica e psicológica, é ruim. Entendi. Né? Quando luta pelos direitos é importante. Por exemplo, coisa de combate à violência da mulher, a coisa como combate ao preconceito, a coisa de achar que gay não pode casar. Aí eu acho importante. Agora, quando faz teoria sobre o mundo, entra embaixo dos lençóis, né? No caso do movimento feminista, aí eu acho que atrapalha mais do que ajuda. De acordo com o que você estava dizendo do governo não se meter, eu acredito que você também seja favorável ao casamento de quem quer que seja. Sim. Eu acho que todo mundo tem legalização de aborto ou qualquer Eu acho que todo mundo tem o mesmo direito de ser infeliz ou feliz que os heterossexuais. Exatamente. Sim, eu tendo basicamente uma posição liberal em termos de indivíduo, né? Eu muitas vezes me defino como uma espécie de liberal conservative, né? Alguém que é liberal em moral, liberal em economia e conservador em política. Ou seja, acho importante ter democracia representativa, não acredito em democracia direta, acho a propriedade privada fundamental. É assim que eu me vejo politicamente.